estou aqui com o pastor Gesiel Nunes Gomes. Ele é uma legenda na Igreja Evangélica Brasileira. Pastor Gesiel tem 57 anos como ministro do Evangelho e há 65 anos é pregador da Palavra de Deus. Eu considero o pastor Gesiel como o mais profundo pregador das Escrituras que nós temos no Brasil. Mas é uma honra e um prazer ter o senhor aqui. Muitíssimo obrigado, pastor. A honra é toda minha de poder estar ao seu lado. Desde a minha juventude, Deus me deu a oportunidade de estar colecionando anotações. Meu pai foi um homem que leu a Bíblia 260 vezes. Inspirou... Repete. Eu conheci seu pai. Meu pai leu a Bíblia 260 vezes por dentro, de Gênesis Apocalipse por dentro. E ele injetou na minha alma esse amor, esse apego à palavra de Deus. E desde o princípio, sempre tive o hábito de ler a Bíblia e fazer anotações, ouvir e também fazer anotações de que eu vi. Estas anotações foram se acumulando ao longo dos anos. Eu descobri muito cedo na minha vida de pregador que o momento mais difícil para quem vai pregar o Evangelho, para quem vai estudar a Bíblia, é aquela descoberta inicial do assunto, do tema que Deus quer dar. Quando ele nasceu, seus pais lhe chamaram de Jacó. Mais tarde, o anjo lhe chamou de Israel. E ele mesmo disse para o seu pai, eu sou Esaú. Coisas como esta estão na Bíblia. Aquele início, o que esse versículo tem que eu posso desenvolver aqui uma mensagem, que eu possa desenvolver uma temática? Esse é o objetivo. O ponto de partida. O ponto de partida. O que o senhor pode dizer? Porque pastor, tem tanta gente. Eu queria ser como o pastor Gesiel, eu queria pregar. O que o senhor pode dizer para esse pessoal? Em primeiro lugar, cada um é um. E é uma tolice que alguém querer ser alguém, porque Deus só tem um tipo para cada obra que ele quer realizar. Agora, Deus nos fez com duas mãos, e o pregador do Evangelho precisa usar as suas duas mãos fundamentalmente. Isso é uma linguagem parabólica, mas é muito eficaz. Com uma mão serve para nós irmos para baixo, cavar, buscar o que Deus já revelou para outras pessoas. Isso nós chamamos de investigação. O pregador que não investiga, ele não dispõe de elementos nenhum. Todas as pessoas querem, quando ouvem uma palavra, saber de alguma coisa que não ouviram antes, de alguma coisa que não lhes estava bem clara e que finalmente se tornou fácil de assimilar. A mão que vai para baixo é a mão que investiga, mas existe uma outra mão. A mão que vai para cima é a mão que busca a revelação. O segredo da eficácia na pregação é essa conjugação. Se a pessoa somente busca aquilo que já existe, a investigação, ele se torna, na verdade, um teórico na exposição da palavra. Agora, se ele busca somente a revelação, ele pode se tornar um pouco fanático. Essa mescla faz com que nós recebamos a palavra com precisão. A investigação e a revelação. Agora, quando a investigação e a revelação se encontram, o pregador precisa de um terceiro elemento, a inspiração, sem a qual você não consegue também sucesso. Em algo prático, qual é a instrução que o senhor dá? Em primeiro lugar, conheça a Bíblia. Conheça a Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus e não existe alternativa para ela. Por exemplo, quando eu estou comentando o primeiro conto de Jesus com Simão, Jesus disse assim, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Pedro. Não precisa ser um teólogo para entender este versículo. Agora precisa da graça para explicá-lo. Em 1 minuto, Jesus disse 3 coisas para Simão. O teu passado, tu és filho de Jonas. O teu presente, tu és Simão. O teu futuro, tu serás chamado Pedro. Aí está a mensagem. Esta é a noção básica. Agora, o que existe hoje de complicado no púlpito, pastor Silas, é que as pessoas acrescentaram um quarto elemento. Eu falei, o senhor repetiu, investigação, revelação e inspiração. Eles incluíram um quarto que Deus não aprecia, especulação. Pregador do Evangelho não precisa de especular. Eu vou colocar com muito respeito um quinto. Um quinto. Manipulação. Porque isso para mim, e lamento, pastor, isso é uma vergonha no movimento pentecostal. Porque manipulação, quem se utiliza, lamentavelmente, é aquela história. Se o povo não estiver dando glória a Deus, não estiver pulando, não tiver uma êxtase espiritual, acho que a minha mensagem não presta. Então, eu tenho que acabar manipulando as pessoas
para que elas possam vibrar, então fica uma coisa artificial e não do espírito. Quando a pregação do evangelho atinge a emoção, é extraordinário. Agora, quando termina de ouvir, termina a emoção. Quando atinge o entendimento, ela Perfeito. prossegue. Ela prossegue. E é preciso isso, mensagens das quais a pessoa pode se lembrar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos depois. É uma característica sua, falar palavras que podem se lembrar mais tarde, alguns anos depois. Há uma observação a ser feita. Ultimamente, os pregadores já não querem mais falar sobre o Novo Testamento. É como se estivesse esgotado. E há pessoas que acham que se um pregador é, por exemplo, famoso e ele prega sobre um texto muito conhecido, parece que ele está descendo. E é exatamente a ideia que nós contraremos aqui. Nós vamos descobrir nos evangelhos, por exemplo, algumas mensagens tão novas e são verdadeiramente revolucionárias. Quando chega, por exemplo, do Evangelho de São João, nós temos tanto material, tantos elementos em João, que é preciso voltar a isto. A Bíblia não envelheceu. Amém. Glória a Deus.